pedimos em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Abre João capítulo 11, nós vamos ler o verso 25 e o verso 26 na NVI. João 11, 25 e 26 na NVI. João capítulo 11, a partir do verso 25, a palavra diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Verso 26. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Amém. Quero fazer mais uma oração? Vamos fechar os nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos nesta noite reunidos como a igreja do Senhor Jesus. Nós te pedimos, Pai, que o Espírito Santo de Deus venha tocar nos nossos corações, nos trazendo, meu Pai, entendimento, Pai, que o Senhor venha nos trazendo, meu Pai, o Teu amor, a Tua graça sobre as nossas vidas, que a Tua palavra venha nos fortalecer, Pai, nesta noite, Pai, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. O tema desta mensagem, a promessa de Jesus. E aqui esse texto está falando da morte de um amigo de Jesus, muito próximo, de Lázaro. Lázaro, ele adoeceu e faleceu, e foi sepultado. E Jesus, ele tinha uma amizade muito grande ali com a família de Lázaro, com Marta, Maria e Lázaro, eram amigos próximos de Jesus. E ali Jesus ele foi avisado que Lázaro estava enfermo. E Jesus ele vai, depois de 2 dias, ele vai até Betânia para visitar a família. E ele sabia o que tinha acontecido, ele já sabia que Lázaro havia morrido, e ele foi lá com o objetivo de ressuscitar Lázaro. E chegando lá, ele ressuscita Lázaro. E eu quero trazer nessa mensagem algo para nós que todos nós aqui já passamos. Todos nós aqui já perdeu um ente querido. Talvez um pai, uma mãe, um irmão, um filho, os avós. Todos nós já tivemos uma perda na nossa família. E nós não estamos livres disso, porque nós vivemos este mundo, nós passamos por um ciclo. Eclesiastes fala, né, que há tempo de nascer, tempo de morrer. Há tempo para todas as coisas. Existe um ciclo para a nossa vida, para todos nós. E aqui entra algo muito importante que Jesus disse em João, no capítulo 11 que nós lemos. Ele fala justamente isso ali na conversa que ele teve com Marta. Quando ele chegou ali em Betânia, Marta foi ao encontro ali de Jesus, foi falar sobre a morte de Lázaro, do seu irmão. E ali Jesus ele declara para Marta a sua própria identidade. Jesus diz que ele é a própria ressurreição e a vida. E essa afirmação é uma promessa poderosa para todos aqueles que creem em Jesus. É uma promessa que está sobre as nossas vidas, para nós, para você que crê em Jesus, para todos nós. E o que essa promessa significa para nós hoje? Porque aqui Jesus, ele falou isso mais ou menos há 2000 anos atrás, ali para Marta. E ele está falando para nós hoje. Esta palavra também é para nós hoje, para você, para nós. Amém, glória a Deus. E a primeira coisa que eu quero falar, o primeiro ponto que eu quero falar, a fonte da ressurreição e da vida. Põe aí de novo o verso 25. A fonte da ressurreição e da vida. Existe uma fonte para a ressurreição, existe uma fonte para a vida.
Verso 25 diz ali, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Jesus declara, está declarando: eu sou a ressurreição e a vida. Deus fiel, aleluia. Eu sou essa ressurreição, eu sou a vida. Jesus, ele não apenas realiza milagres, ele não somente realizou milagres, ainda continua realizando milagres. Ele está dizendo que ele é a própria vida, ele é a fonte de onde emana toda a vida. Toda a vida física e também a eterna, a vida eterna está em Jesus. Jesus, ele é esta fonte. Sem ele não há acesso à verdadeira vida. Sem Jesus, você não tem acesso à vida eterna. E Lázaro, ele é um exemplo aqui para nós. Quando Jesus ele chega ali em Betânia, Jesus ele fala que foi com este objetivo de ressuscitar Lázaro. E foi com esse objetivo para demonstrar ali para aquelas pessoas que estavam ali. Havia muitas pessoas que não criam em Jesus, que estavam ali naquele local. E ele foi com esse objetivo para mostrar que Jesus estava acima da morte e da vida. Ele tinha todo o poder sobre a morte, sobre a vida. E ali ele dá uma voz de comando ali para Lázaro. Ele pede para remover a pedra e ele dá uma voz de comando: Lázaro, sai para fora. E ali Lázaro, após de 4 dias já sepultado, aí ele sai para fora, ele ressuscita, e as pessoas ali veem, e muitos ali creram. A palavra diz que muitos creram em Jesus naquele momento. Creram. Mas também teve muitos ali que não creram. Teve pessoas que não creram em Jesus. Mesmo vendo Jesus fazendo este milagre, alguns não creram. E a fonte é Jesus. A fonte é Jesus para a vida eterna. Glória a Deus. E aqui entra a nossa importância como igreja, de nós pregarmos Jesus para as pessoas, de nós falarmos de Jesus para as pessoas, porque tem pessoas hoje que não creem em Jesus. Tem pessoas hoje, se você falar para ela, convidar ela para vir no culto, numa igreja, a pessoa não vem. Tem muitos que vão falar assim: não, eu não preciso de ir para a igreja, eu não preciso do seu Jesus, eu não preciso de Deus, não chegou, não é o meu tempo de ir para a igreja, não é agora. Tem pessoas que ficam com raiva, com bronca de você, com raiva de você, porque você convidou, porque você fala de Jesus, porque você convida para ir para a célula. Vamos ter o nosso encontro agora em setembro, que é um instrumento evangelístico para muitas pessoas que não têm Jesus no coração, de terem uma oportunidade de receber Jesus no coração, de ter uma vida transformada, de receber a vida eterna. A vida eterna. Muitas vezes nós não sabemos como evangelizar, não sabemos como falar, mas nós podemos convidar e falar do nosso encontro, de levar a pessoa para o encontro, e lá ela terá a oportunidade de entregar a vida dela para Jesus e receber a vida eterna. Isso não tem preço, porque se a pessoa não tiver a fonte, que é Jesus, ela não receberá a vida eterna. Ela não receberá. Ela terá uma vida eterna, sim, mas não será com Jesus. Não será com Jesus. E nós queremos que todas as pessoas, Deus quer que a humanidade toda seja salva, e nós queremos que a nossa família seja alcançada por Jesus. Amém. Que todos da nossa casa tenham Jesus no coração para viver Glória a Deus. a vida eterna, para receber essa vida eterna. Nós que estamos aqui, nós temos esta vida eterna, nós já estamos vivendo esta vida eterna, nós já vivemos a vida eterna, já começamos aqui
a nossa vida eterna. Se alguém perguntar para você, se você morrer hoje, para onde você vai? Não fique com dúvida, tá achando que talvez você vá para o inferno. Você não vai para o inferno. Você não vai para o lago de fogo e enxofre. Você vai para Cristo. Você vai estar com Cristo, porque você tem Cristo no teu coração. Amém? Você estará com Jesus. Nós somos a igreja de Cristo. Então não tenha dúvida. Ah, mas eu fiz tanta coisa errada. Eu fiz tanta coisa errada. Mas tudo que você fez, Jesus ele já pagou o preço. O preço já foi pago. Não importa o que você fez, Jesus já pagou o preço. Isso é a graça. Isso é a graça. A condição da fé. Segundo ponto. A condição da fé. João 3,16. Agora você põe na Almeida Corrigida Fiel. João 3,16. Olha só. Existe uma condição. Tem uma condição. Aqui está. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Aqui está a promessa de Jesus. Agora, para você receber essa promessa, Jesus ele requer uma condição tua, uma condição nossa, que é crer nele. Nós temos que crer em Jesus. Crer nele, esta é a condição. Crer em Jesus. Ah, mas tem muitas pessoas que creem em Jesus, mas não se batizou. Não se batizou nas águas. Mas uma coisa eu vou falar para você. Vamos para a Bíblia. Jesus crucificado na cruz. 2 ladrões crucificados com Jesus, um à direita e outro à esquerda. Os 2 ladrões estavam recebendo a condenação, porque eles tinham feito muitas coisas erradas. Jesus ali no meio, não tinha nada que pudesse imputar contra Jesus, para que ele recebesse aquela morte na cruz, que era a pior morte na época de Jesus, era a morte de cruz. Mas ali, um dos ladrões blasfema contra Jesus. Só que o outro não. O outro reconhece quem era Jesus, reconhece que ele era o Cristo. E aí ele fala, ele repreende o outro ladrão e ele fala para Jesus: lembra-te de mim quando o Senhor estiver no teu reino. Aí Jesus fala: hoje mesmo você estará no paraíso comigo. Glória a Deus. Aquele ladrão foi batizado nas águas? Não. Mas ele cria em Jesus. Mas ele não teve a oportunidade, não deu para ele se batizar. Ele não se batizou. Mas ele cria em Jesus. E Jesus falou: você estará comigo hoje no paraíso. Então tem muitas pessoas que é muito legalista, né? Não tem que se batizar. E tem muitas pessoas que se batizam, mas na realidade tomam um banho, né? Não se batizou. Levou o sabonete, a bucha lá, tomou um banho na água ali. Então, o batismo não significa que a pessoa está salva. O batismo nas águas é um indício, é o cumprimento de uma ordenança. Se eu creio, eu vou batizar nas águas. Você está cumprindo com uma ordem que Jesus deixou. Mas não significa que quem não se batizou não recebeu a salvação, porque este ladrão não se batizou, mas ele recebeu a sua salvação. Ele recebeu. E a condição para que você receba a vida eterna é a fé em Cristo Jesus. É você crer no Filho, crer naquilo que Jesus fez lá na cruz. É confiar nele como Senhor e Salvador da sua vida. É você se entregar totalmente para Ele, permitir que o Senhor Ele venha sobre a sua vida e Ele venha com o seu poder para te transformar
para nos transformar. Nós entregamos a nossa vida para Jesus e nós permitimos que Jesus ele entre no nosso coração. E ele entrando no nosso coração, ele vai nos transformar. Amém. Ele já tem te transformado e ele continua te transformando. E o Senhor quer nos transformar para nós chegarmos à estatura perfeita, de varão perfeito, semelhantes a Cristo, que nós venhamos refletir a Jesus. Mas tem muitos ainda que não refletem a Cristo. Tem muitos ainda que estão em obra. Todos nós aqui ainda estamos em obras. Não vai pensar que você já é perfeito. Não é, ninguém aqui é perfeito. Nós ainda estamos em obras. Se você for uma pessoa perfeita, então se prepara que você, hoje mesmo, você já vai subir para o céu. Deus já vai te recolher hoje mesmo, tá? Você já está perfeito. Então você está, né, não precisa mais estar aqui nessa terra, né? Não precisa estar aqui na igreja. Você já pode subir para o céu. Mas nós ainda estamos em obra. Jesus está trabalhando no nosso coração. Nós temos muitas coisas aqui dentro de nós que precisa ser melhorado. Precisa melhorar. Eu, principalmente, quem vive mais perto de mim, sabe que eu preciso ainda ser melhorado em muitas áreas da minha vida. Todos nós precisamos. Então nós precisamos crer no Senhor Jesus, entregar a nossa vida para Jesus. Tem muitas pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus. A fé, ela nos liga, ela nos conecta a essa fonte de vida que é Jesus. Quem vive e crê no Senhor Jesus encontra uma vida que transcende a morte física. Porque o nosso corpo, todos nós aqui vamos passar pela primeira morte. Se Jesus não voltar, nós vamos passar pela primeira morte. Nós vamos passar, todos nós. Jesus morreu. Vai pensar que você vai ficar para semente. Ninguém aqui vai ficar para semente. Ninguém aqui vai ficar para semente. Então a gente está com quase um século de vida. Olha só. Glórias a Deus. Nós queremos chegar também a um século de vida. Mas, se Jesus não voltar, todos nós vamos passar pela primeira morte. Esse é o ciclo da nossa vida: nascer e morrer. É a primeira morte. A palavra diz também sobre a segunda morte. Essa não foi preparada para nós. Essa não foi preparada para nós. Nós não vamos passar pela segunda morte, que é a morte espiritual. Não vamos, porque nós temos Jesus no nosso coração. Mas tem muitas pessoas que não têm Jesus no coração. E essas pessoas estão debaixo de condenação. Essas pessoas não têm Jesus. Tem muitas pessoas que ouviram Jesus, ouviram falar de Jesus, conhecem Jesus por ouvir dizer. Alguém falou de Jesus, alguém falou de Jesus, mas não crê verdadeiramente. Essa pessoa não cria verdadeiramente em Jesus. Conhecia Jesus, ia para a igreja, era católico, ia para a igreja, mas conhecia Jesus. Fui coroinha, eu lembro que eu fiz o casamento da Toninha, era coroinha, ajudei lá o padre a fazer o casamento da Toninha, mas eu não conhecia Jesus verdadeiramente. Mas um dia eu tive um encontro com Jesus. E a minha vida foi transformada. Muitas pessoas já ouviram falar de Jesus, mas não conhecem Jesus. Precisam entregar totalmente a sua vida para Jesus. Entregar a vida para Jesus, para poder receber a vida eterna. Põe João 14:6. Porque não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Jesus, Ele é o único caminho. Muitas pessoas procuram tantos caminhos que o mundo oferece, mas o único caminho é esse, tá? João 14:6, na NVI, diz assim, Jesus diz assim, respondeu Jesus, olha o que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a
não ser por mim. Glória a Deus. Isso está na sua Bíblia, na Bíblia católica, na Bíblia evangélica. A palavra é a mesma. Jesus está dizendo: eu sou o caminho. Não existe outro. Eu sou a verdade. E a vida eterna. Ninguém pode chegar ao Pai se não for através de Cristo, através dele. Porque ele está dizendo explicitamente: eu sou o único caminho. Agora, tem muitas pessoas que não conhecem este caminho. Não conhecem. Não acredita neste caminho. Não quer acreditar neste caminho. Tem muitas pessoas que acreditam nele mesmo, no meu caminho. Eu faço o que eu quero, não quero ir para a igreja, não quero Jesus agora, não quero saber de Jesus. E aí a pessoa quer viver a vida dela da maneira dela, porque é uma pessoa rebelde. Rebeldia. Ela precisa ser liberta. E para ela ser liberta, como que ela vai ser liberta? Através da verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a Cristo, e Cristo vos libertará. Amém. Cristo é a verdade, a palavra é Cristo. Ele é o verbo, ele é a verdade, somente ele liberta. Se a pessoa ainda não está liberta, é porque ela precisa ainda conhecer Jesus verdadeiramente. Não da maneira que ela acha que deve ser, mas é da maneira que Deus diz como deve ser. E tem que ser algo aqui de dentro, não da boca para fora, tem que ser do nosso coração, daqui de dentro. Terceiro ponto, a vida eterna. 1 João 5, 11 e 12, na Almeida Corrigida Fiel. 1 João 5, 11. A vida eterna. E a palavra diz aqui: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho, está em Cristo. Verso 12: quem tem o Filho tem a vida. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem o Filho, quem não tem Jesus, não tem a vida. Existe uma vida eterna. Ter Jesus em nosso coração é o que nos permite receber o dom da vida eterna. Jesus no nosso coração. E você tem Jesus no seu coração. Você tem. Por isso que você está aqui. Você tem Jesus no seu coração. Então você tem a vida eterna. Nós já temos a vida eterna. Mesmo que eu errei tanto no passado, mas você hoje é uma nova criatura. Que foi transformada. E isso não é mérito humano. Não é uma conquista nossa. Não é algo que eu fiz de bom que eu mereço agora a minha salvação. Não. É uma resposta do crer no sacrifício, na ressurreição de Cristo. Eu creio em Jesus, creio na sua morte, na sua ressurreição. Eu creio que Ele é o Filho de Deus, que através da sua morte eu sou redimido. Então, o crer em Jesus nos dá a graça da vida eterna. E a vida eterna não é apenas uma recompensa futura, que olha, eu vou receber. Não, nós já estamos vivendo a realidade da vida eterna. Ela já é algo presente para nós. Já é algo presente para nós. É algo presente. É algo que nós já temos. Nós temos que nos alegrar. Nós temos essa promessa viva dentro de nós. Se nós morrermos hoje, nós estaremos na glória. Nós estaremos com Jesus, estaremos na vida eterna. Quem já foi? Primeiro que nós, com Jesus no seu coração, já está vivendo esta vida eterna, já está vivendo na glória.
Nós ficamos tristes, sim, porque nós não vemos mais a pessoa, sentimos falta da pessoa, e é normal a tristeza, só o Espírito Santo para nos confortar. Mas quem já partiu, eles estão no paraíso, estão vivendo algo maravilhoso, vendo algo maravilhoso, e com a certeza que nós também estaremos lá. Eles estão lá nos esperando chegar lá. Estamos esperando, onde nós vamos nos encontrar, nos reunir como igreja ali, diante do Senhor, para adorar o nosso Deus eternamente. E eles já estão vivendo esta glória e esperando a nossa chegada. Viver em comunhão com Deus lá no céu faz a gente pensar também que nós devemos viver em comunhão aqui na terra. Nós temos que viver em comunhão aqui também na terra. Comunhão na igreja, comunhão nas nossas células, comunhão com a nossa família, comunhão com todas as pessoas. Porque quando nós estamos vivendo em comunhão, nós estamos experimentando o amor de Cristo, o amor do Senhor, a paz do Senhor sobre todos nós. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Os apóstolos, eles viviam essa vida transformada aqui na terra. Depois que Jesus ressuscitou, eles viram Jesus ressuscitado, eles presenciaram Jesus ressuscitado. Põe aí Atos 4. Os apóstolos, eles viviam uma vida transformada aqui na terra. Eles viviam com Jesus, eles viram Jesus morrer na cruz, eles viram Jesus ressuscitado. E eles, mesmo depois, em meio à perseguição, sendo perseguidos por causa da fé em Cristo, eles sabiam do que eles iriam passar também. Eles sabiam que eles também iriam ressuscitar como Jesus ressuscitou. Eles tinham essa certeza, eles viviam nesta certeza. E ali eles pregavam Jesus, mesmo perseguidos, mesmo sendo presos, mesmo sendo martirizados, porque todos eles foram martirizados. João foi o único que não morreu de uma morte trágica, mas foi preso e morreu na velhice. Os outros, e tantos outros, muitos outros, morreram de morte trágica, mas eles tinham aquela certeza da ressurreição, e eles viviam uma vida transformada. E aqui a gente vê em Atos 4:32, diz assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam. De todos que criam em Jesus, eles tinham o mesmo coração, a mesma alma, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Eles viviam em comunhão, repartiam o pão, os bens, um ajudando o outro. Olha que coisa maravilhosa, né? Um amando o outro, sem diferença, sem, intriga, sem picuinha, sem raivinha, sem murmuração. Eles viviam em comunhão, um ajudando o outro. Olha o verso 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Eles viram, eles testemunharam Jesus ressuscitado. Imagina você ali vivendo com Jesus, nós, e vendo Jesus crucificado, depois Jesus sendo sepultado, depois Jesus aparece ressuscitado. E aí, imagina a certeza dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, de todos aqueles que viram Jesus ressuscitado. A palavra diz que eles testemunhavam da ressurreição do Senhor com grande poder, porque eles viram algo que nós não vimos. Nós
não vimos Jesus ressuscitar, mas eles viram com os próprios olhos. Tanto que isso fez com que eles morressem por esta obra, morressem por Jesus, morressem por Cristo, porque eles tinham a certeza que eles também iriam ser ressuscitados. Assim como Jesus ressuscitou, eles também iriam ser ressuscitados. Eles tinham essa certeza, pois eles pregaram Cristo com ousadia, com autoridade, com intrepidez. Eram perseguidos, mas eles não tinham medo da morte. A morte era lucro. A morte é lucro. Nós precisamos ter essa certeza também no nosso coração. Nós não vimos Jesus ressuscitado, mas nós cremos na palavra que Jesus ressuscitou. Nós agimos pela fé, pela nossa fé. Pela nossa fé. Nós temos que ter essa certeza de que nós também vamos ressuscitar. Amém. Nós também. Amém. Glória a Deus. Vamos ressuscitar. Mas tem muitos aí que não têm Jesus. Nós precisamos falar de Jesus, assim como os apóstolos davam testemunho com o grande poder da ressurreição do Senhor Jesus. Nós também temos que fazer a mesma coisa. Não podemos ficar de boca fechada, não podemos ficar preso à timidez. Temos que falar de Jesus, principalmente para aqueles que estão próximos de nós, na nossa casa, nossa família. Tem muitos que estão distantes de Jesus, não conhecem Jesus. Nós temos que falar de Jesus para essas pessoas. Tem muitas pessoas que estão presas ao dinheiro, escravas ao dinheiro, só pensam no trabalho, dinheiro, e esquece de Jesus. O que é mais importante, o dinheiro ou Jesus? O mais importante é Jesus. Quando a pessoa está presa ao dinheiro, ela está presa a Mamon, está adorando um outro Deus. Existem dois deuses, Deus Mamon e o nosso Deus poderoso. E tem muitas pessoas que são escravas ao dinheiro, são escravas de Mamon. Dão mais valor ao trabalho, ao dinheiro, do que a Cristo. A pessoa não pode perder algumas horas para estar reunido com a igreja de Cristo, a célula, no culto. A pessoa diz que não tem tempo, não dá, não posso. Arruma mil e uma desculpa. Mas para trabalhar não tem desculpa, vai estar debaixo de chuva, pode estar chovendo, canivete que a pessoa vai. Mas para a igreja, se dá um ventinho, não vou porque está ventando, não vou porque está frio, está chovendo, está sol, está muito calor, estou com preguiça, estou cansado, vai dando desculpas e mais desculpas. Nós precisamos fazer como Marta fez, como Maria fez, como Lázaro fez. E eu peço para a igreja se colocar de pé. Jesus ele pergunta ali para Marta: você crê nisso? Jesus pergunta para Marta: você crê? Você crê nisso? Você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Você crê, Marta, que eu sou a ressurreição e a vida? Porque aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisso? E Jesus está perguntando para Marta. Como Marta respondeu que sim, e nós temos que responder sim para Jesus, então nós temos que ir além. Você tem que ir além do que você está indo. Você tem que ir além. Ir além fala de você ultrapassar barreiras, ultrapassar os obstáculos. Muitas vezes é a preguiça, é a falta de vontade, é o desânimo, é tantas coisas que podem surgir. Nós temos que ir além. Nós temos que falar para Jesus: sim, eu creio. Glória a Deus, Eu aleluia. creio no Senhor Jesus. Eu quero que a igreja feche os teus olhos neste momento. Eu quero que você feche os teus olhos.
você coloca a tua mão no teu coração, eu quero que você repita assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Cristo. Eu creio que o Senhor morreu naquela cruz para me salvar, para que eu tivesse vida, uma vida eterna. Por isso, eu estou aqui nesta noite como teu filho para te dizer que eu creio que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Não existe outro, só o Senhor. Aleluia. Glórias a Talvez eu não tenha
oferecendo a ceia para quem não pôde estar no domingo. A Sônia, o Walter, a Gilda, a quem não estava, a Júlia, a você que não estava na ceia do domingo passado, vou ministrar para você hoje, tá? Assim que encerrar o culto. Encerrando, você já pode vir aqui à frente. Nós teremos aí o nosso Tadel terça-feira. Nosso Tadel está sendo ministrado lá em Ribeirão Pires, na igreja de Ribeirão Pires, toda terça-feira às 19h30. Mas eu quero avisar a igreja que a partir do mês de outubro nós vamos começar o Tadel aqui na nossa igreja. Na nossa igreja, toda terça-feira, a partir das 20 horas, das 20 às 21 horas, será 1 hora de culto de Tadel. O que é o culto de Tadel? O culto de Tadel é treinamento, culto de treinamento avançado para líder. Ah, mas é só para líder? Não, é para toda a igreja, para você que é líder, para você que é líder de treinamento, para você que é diácono, para você que é anfitrião, para você que faz parte do louvor, para você que é membro desta igreja, é para todos nós, porque você é líder no seu trabalho, você é líder na tua casa, você exerce uma liderança. Então, é para toda a igreja. Então, se você quiser participar, você estará convidado. Nós vamos iniciar a partir do mês de outubro. Será no dia 7 de outubro, será a primeira terça-feira, e nós estaremos aqui fazendo o nosso Tadel aqui na nossa igreja. Quarta-feira agora nós teremos células, teremos a célula na casa do Fabiano, da Eliana, às 20 horas na quarta-feira, aqui no bairro Bandeirantes. Teremos a célula Sueli, lá em São Caetano do Sul, às 20 horas, com Augusto, às 20 horas também lá no Jardim Primavera, na DENC às 19h30, lá na casa da Nice, aqui no subindo a rua aqui da igreja. Quinta-feira teremos aqui o nosso culto de cura e libertação às 20 horas. Sexta-feira teremos a célula da Mari na casa dela às 19 horas. Sábado terá a célula da Bianca lá na casa do seu Walter e da Gilda às 20 horas, aqui no Jardim Canadá. E também será a nossa quarta reunião da equipe do encontro. Você que vai trabalhar no encontro, será a nossa quarta reunião, quarta e última reunião. Então, não falte. Pode ter duas faltas, uma falta. Quem já faltou, não pode faltar nessa última reunião, para você não ficar de fora. Será a nossa última reunião da unção. Se você tiver fichas preenchidas, tiver convidando pessoas, preencha, mande para mim, entregue para mim, ou leva, se você faz parte da equipe, leva lá no próximo sábado para nós entregarmos essas fichas. Vamos convidar o maior número de pessoas possíveis para estar neste encontro. O encontro será no dia 19, 20 e 21 de setembro. Já está aí, já chegou. Daqui 15 dias já estaremos indo para o encontro. Quando vai sair daqui da igreja na sexta-feira, às 20 horas, e retorna no domingo, um pouquinho antes do horário do culto. Vem para participar do culto. Vai ser maravilhoso esse encontro, maravilhoso. Vamos convidar, ainda dá tempo de chamar, de convidar. Mesmo que você não vá para o encontro, mas convide pessoas, mande pessoas, para que elas tenham uma oportunidade